Pra que tanto auê? Eu não tô falando desse auê que começou nesses últimos dias e tá rolando aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok a respeito da música do Marco Teles e do Felipe da Guia. Eu tô falando do auê que aconteceu há 2000 anos atrás, com Jesus. Nos últimos dias tem se falado muito sobre essa música, que é uma música que está dentro de um contexto de um álbum que fala de Lucas 14. E Lucas 14 está falando de algo muito poderoso que Jesus está dizendo, tentando ensinar seus discípulos depois de outras coisas que vinham acontecendo naquele mesmo período e causou um tamanho auê. O auê da música de Marco Teles dá a entender que é um auê de festa, baseado na palavra vinda do Tupi-Guarani. Porém, na Bíblia, na palavra, o auê está muito mais relacionado às palavras de Jesus, atitudes de Jesus, mais do que a minha opinião. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer o que a Bíblia fala dentro do contexto de Lucas. Eu quero voltar para Lucas 10, nós vamos regredir um pouquinho. A história está em Lucas 14, a gente volta para Lucas 10. O que acontece em Lucas 10? A parábola que talvez seja a que eu mais gosto na Bíblia, que é a parábola do bom samaritano, onde Jesus está conversando com um religioso e ele pergunta quem é o meu próximo, diante de uma outra pergunta que era a respeito de vida eterna. E aí Jesus começa a contar uma parábola, dizendo que um homem estava num caminho, ele sofre um assalto ali, saqueadores roubam tudo que ele tem, deixam ele semi-morto e praticamente nu no meio da estrada. Passa um sacerdote, não faz nada, passa um levita e não faz nada, porém um samaritano, entenda bem, o samaritano era exatamente a figura mais odiada de um judeu e principalmente de um doutor da lei, de um religioso. Ele diz que o samaritano para, o samaritano cuida, o samaritano coloca este homem em sua montaria, leva para uma hospedaria, paga a conta e depois ele ainda questiona esse doutor da lei dizendo assim, ó, quem foi o próximo? Ou seja, Jesus causa um choque naquele religioso. Jesus, ele traz uma história onde se ele colocasse o personagem principal ali, que é o samaritano, como um romano, que era um povo do império que estava conquistando ali, dominando o povo de Deus, o povo de Israel, talvez não seria tão ruim. Mas quando ele coloca um samaritano, e pensa aqui que esse samaritano ele pode ser um macumbeiro, esse samaritano ele pode ser uma pessoa de uma outra religião, porque os samaritanos realmente, né, eram pessoas que acreditavam em outros deuses, tinham adotado para sua cultura, mesmo tendo a mesma origem do povo judeu, tinham adotado para sua cultura outros deuses, mas ele foi o próximo. E aí Jesus usa a figura do samaritano para realmente causar um impacto na mente, e isso causa um impacto na mente. E aí você, talvez, que está se escandalizando com a música que põe José e Maria, que são inclusive os nomes dos pais do próprio Jesus, você talvez se escandalizaria se você fosse um judeu e ouvisse Jesus elogiando e colocando como ponto central de uma história de salvação um samaritano. Era a pior escória, né? Era o lixo, era um tipo de gente que o judeu não considerava nem como ser humano. Ele comparava o samaritano a animal. Alguém que, tipo, eles desviavam seu caminho, atravessavam 2 vezes o Rio Jordão para chegar do outro lado, para não ter que pisar pela terra de Samaria e ter o desconforto de cruzar o caminho com o samaritano. Muito parecido com o comportamento que muitas vezes a gente tem de desviar na rua quando a gente vai ter que passar por um lugar onde tem alguém que na nossa cultura, na nossa sociedade ou de acordo com o nosso status social, não faz muito sentido a gente se aproximar. Então em Lucas 10 nós vemos Jesus fazendo um auê, colocando um samaritano no lugar da figura do herói e comparando o samaritano que paga a conta e voltaria no 3º dia para resgatar aquele homem consigo mesmo, que morreu numa cruz e retornou no 3º dia, que pagou a conta pelos nossos pecados. Bom, e depois a gente vai para Lucas 11. E olha que interessante, em Lucas 11, você vê os fariseus, que são os religiosos, virando para Jesus e dizendo que ele expulsa demônios a partir de, ou por Beelzebu. Você tá entendendo que os doutores da lei, os religiosos estão falando aqui? Eles estão vendo os sinais que Jesus tem feito e estão falando assim, ó, esse aqui só pode estar por Beelzebu. Quem era Beelzebu? Era o príncipe dos demônios. Não parece muito semelhante com a postura que muitas vezes eu e você tá tendo em relação a essa música? De ver algo que está apontando para Cristo, algo que está apontando para o grande banquete celestial de Lucas 14, que teremos na glória, e a gente olha para isso e fala assim, olha, isso aqui é de macumba, isso aqui é de raiz africana. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Tá vendo? Jesus acabou de expulsar um demônio, uma pessoa que estava possessa ali, um demônio que deixava ela muda. Jesus expulsa o demônio, essa pessoa volta a falar, e as pessoas que estão ali religiosas começam a dizer, isso aí é coisa de demônio. Você tá entendendo a loucura que estava acontecendo? Você tá entendendo que o comportamento
comportamento de Jesus causou estranheza no povo que era religioso, que começou a achar que aquilo que ele fazia era obra de demônio, aí você fala, o que essa banda tá fazendo, eu até entendo a intenção, a musicalidade, a cultura, mas o que eles estão fazendo dá uma impressão de que é coisa de demônio, de que é coisa de espíritos maus. Jesus foi julgado da mesma maneira em Lucas 11, no versículo 15. Olha o auê que Jesus causou para ser julgado de alguém que era funcionário do príncipe dos demônios, Beelzebu. Tá entendendo? Vamos continuar. E Lucas 12 a gente chega numa situação onde assim, muita gente tá vendo essa situação da música e dizendo assim, olha, mas quando a música é pra glória de Deus, ela não divide, olha a separação que tá causando. Olha que interessante. Em Lucas 12, o que acontece a partir do versículo 51? Jesus disse assim, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão. Ou, Mateus, você vê ele dizendo que ele veio trazer espada. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E aí ele continua dizendo que na família serão divididos, 2 com 3, 3 com 2, pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas, irmão contra irmão, sogra contra nora, nora contra sogra. Jesus, ele acaba de dizer que ele veio para trazer divisão, que ele não veio para trazer paz, mas sim espada, e que haveria divisão. Aí aqui eu quero trazer 2 pensamentos. Primeiro, do que as pessoas estão dizendo que Jesus era muito claro. Então, se Jesus é muito claro e não precisa de interpretação, não precisa ninguém explicar, você entende claramente esse texto? Quando ele diz que não veio trazer paz e sim espada? Eu posso pegar a minha espada, então, e sair pela rua, agindo com ela, dizendo que eu estou seguindo o que diz em Lucas 12, versículo 51? Que dizer que tudo que Jesus dizia era muito claro, era muito evidente, que o evangelho não precisa ser explicado, é no mínimo desleal. No mínimo é inconsequente você dizer isso. Porque daí alguém sai na rua e fala, não, em Lucas 12, 51, diz que Jesus não veio trazer paz, mas sim espada. E a segunda coisa, dizer que o evangelho verdadeiro não causa divisão, vai contra esse texto. Esse texto, Jesus está dizendo que ele veio para dividir. Mas vamos continuar, e aí a gente chega em Lucas 13, no capítulo seguinte. Tem uma outra parábola a partir do versículo 6. E ela diz o seguinte, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Já começa por aí, Jesus causando um auê. Um homem tinha uma figueira, que é uma planta que gera figos, plantada em uma vinha, e é um lugar onde se planta uva. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse para o que cuidava, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, o vinheteiro ali, Senhor, deixe-me por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Aí no versículo 9, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Essa é uma parábola que está no capítulo 13 de Lucas. É Jesus falando. Você entendeu? O homem tinha uma figueira no meio de uma vinha. Eu já tô há 3 anos esperando, ela não frutifica. E aí o cara que cuida da vinha fala assim, espera, dá mais 1 ano, eu vou cavar em volta, eu vou podar, eu vou tratar isso aqui, e se não der fruto, aí tudo bem, a gente corta. O que Jesus está ensinando para os discípulos nessa parábola? Você entendeu? Ou precisa de uma tradução? Você entendeu? Você precisa perder pelo menos alguns minutos tentando pensar o que Jesus está dizendo aqui. Qual é a figueira que não dá fruto, que está no meio da vinha, e que eu tô há 3 anos esperando ela não dar fruto, e se não der fruto no próximo ano, eu vou cortar e vou tirar ela do meio. Quem é a figueira nesse texto? Quem é a vinha? Você entendeu plenamente? Você consegue me explicar aqui? E o que você entendeu? Você entendeu na primeira lida, no primeiro segundo que você leu essa parábola? Ou você precisou de explicação? Então dizer que uma música cristã que precisa ser explicada já não é de Deus, então conversa com Jesus. Fala, Jesus, as suas parábolas que você diz que era para que alguns não entendessem e que muitos dos discípulos falavam assim, eu não entendi, vão contra o argumento que os teólogos hoje de plantão, em 2026, estão dizendo que se aquilo precisar ser explicado, não é bíblico. Então, não sei se você está percebendo, mas os teólogos de plantão do nosso contemporâneo, repetindo aquilo que já acontece há muitos e muitos séculos, eles estão dizendo que Jesus falhou. E se aquilo que ele disse precisa ser compreendido, explicado, interpretado, então ele falhou, porque essa música, ela não é de Deus porque precisa ser interpretada, explicada, então isso já garante que não é de Deus. E aí nós chegamos então no nosso capítulo 14, onde acontece o grande banquete, onde Jesus fala que um grande homem ali que vai fazer uma festa, convida uma série de pessoas, e todas as pessoas que ele convida, que são importantes, que são dignas de estar ali, elas abandonam, elas não querem, elas têm outras coisas para fazer, elas têm terreno para ver, elas têm esposa para casar, e elas não podem. E aí
ele fala, então sai pelas ruas e pega todos os rejeitados, pega todas as pessoas que não têm o que comer, pega as pessoas que têm dificuldade com as suas famílias, as pessoas que moram na rua, as pessoas que estão sem dinheiro, os coxos, os aleijados, os cegos, traz essas pessoas pra cá. O homem fala, olha, trouxe todo mundo que eu convidei, mas ainda sobra espaço. E daí ele fala assim, então volta lá e obriga eles todos a virem. E eu digo uma coisa, todos aqueles que eu convidei anteriormente, os outros grupos, que é o que o Grande Banquete explica, né? Que talvez você nem fez questão de ouvir o álbum todo, do Coletivo Candeeiro. Mas aí ele pega e fala assim, olha, todas as pessoas convidadas não vão comer nada da mesa, não vão se assentar e não vão participar do banquete. Esse é o texto de Lucas 14, que baseia toda a história, onde dentro do contexto existe essa música, Auê, a fé ganhou. Jesus, quando ele faz isso e conta uma nova parábola, olha a sequência que vem, de samaritano, de figueira no meio da vinha, de ser chamado de Beelzebu, e aí ele fala o seguinte, ele fala de uma festa onde os convidados dignos, nobres, bem vestidos, recusam aquilo que os simples, os Zés e as Marias aceitam. Eles chegam nesse banquete achando que eles têm que se rastejar, se dobrar, se prostrar, porque é isso que eles estão acostumados, a uma escravidão, a serem rejeitados, a terem que abaixar o olhar e não olhar no olho de quem está à sua frente. E aí Jesus diz, não, aqui é o seu lugar, você é muito bem-vindo aqui. E essas pessoas entram, celebram, dançam, como Davi dançou e escandalizou a sua esposa, que depois foi dar sermão. Davi, você dançou na frente de todo mundo e mostrou suas coxas, mostrou sua cueca. E aí agora a Maria da música sambar e girar o vestido e mostrar a cor da sua pele é um escândalo, assim como foi quando Davi dançou de alegria por causa da presença de Deus que estava contida na Arca da Aliança, estava voltando. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Se você consegue entender isso, é porque a fé ganhou. E se você não consegue, graças a Deus, que vamos ver por aí muito mais auê acontecendo, porque é Jesus dando um último ano para que a figueira possa dar fruto no meio da vinha. Tamo junto, valeu.